Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmão, no áudio de hoje. Quero falar da palavra de Deus. Coisas que às vezes algumas pessoas não vão gostar do assunto, mas é necessário eu falar. Não sou melhor que ninguém, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus dá, eu falo. Então, vamos ler aqui no capítulo 8 do livro de Juízes, o versículo 24 a seguir. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe mais Gedeão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. Porque tinha pendentes de ouro, porque era ismaelita. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.600 ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras, que os camelos traziam no pescoço. E fez Gedeão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a casa de Gedeão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos, nos dias de Gedeão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gedeão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Amém. Então o texto da palavra de Deus que acabamos de ler, ao olhar a olho nu, não tem muito significado. Mas quando nós vamos meditar na palavra do jeito que ela é, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, nós começamos a compreender o que o Senhor quer falar conosco. E se nós olhar aqui, então primeiro eles pediram que Gedeão fosse o rei deles, que governasse a eles, os filhos dele, depois a descendência, os netos, que viesse ter domínio sobre eles. Mas Gedeão não aceitou, porque fez corretamente. Até aquele momento ele disse que o Senhor é o que reina sobre vocês, é o Criador que reina sobre vocês. Aí ele também disse: uma petição vos farei, que vocês me dão os pendentes dos despojos que vocês adquiriram nessa guerra contra os medianitas. E eles deram de boa mente. Que fala a palavra que eles deram de boa mente, que estenderam uma capa, e foi grande o número daquela oferta voluntária, que ainda fala aqui no versículo 26, e foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.600 ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras, que os camelos traziam no pescoço. E fez Gedeão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel prostituiu após ele, e foi por tropeço a Gedeão e a sua casa. Então ele fez ali, de boa fé, de boa mente. Ele, ao ver dele, estava fazendo uma coisa correta e certa. Pediu que eles dessem todos aqueles despojos que eles tiveram, aquela riqueza, aqueles ouro, tudo. E derreteu e fez dela uma roupa sacerdotal. Uma roupa sacerdotal, e pô-la ali na entrada da cidade, que toda a cidade era cercada de muro e tinha uma porta. E a porta geralmente era um arco meio arredondado. E ele pendurou bem em cima aquele arco. E o povo todo começou a olhar aquilo com bons olhos. O povo todo começou a olhar aquilo e gostar, achar bonito, achar interessante e até respeitar, porque era uma roupa sacerdotal. Como tinha na época o Urim e o Tumim,
que Deus usava o sacerdote muitas vezes para avisar ou falar. Mas ali aquele éfode, aquela roupa sacerdotal foi pendurada naquele portal da cidade. Quando o povo olhou para aquilo com bons olhos, se prostituiu, porque amou aquela roupa, gostou, sentiu no coração desejo de amar aquela roupa e aborreceu a Deus. Porque tudo aquilo que nós olhamos com bons olhos aborrece a Deus. Porque Deus não quer, Ele quer exclusividade. Ele quer ser o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele quer ser o único que esteja em nós, que reina em nós. Então ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então ali as pessoas olhando para aquela roupa com aquele olhar, gostando do que estava vendo, sentindo bem com aquilo, prostituiu espiritualmente e foi por tropeço por quem fez aquilo. Para quem teve essa ideia, fabricou aquela roupa e pendurou lá a sua casa, foi tropeço para ele e a sua casa. Na época eram os costumes. Gedeão tinha muitas mulheres porque era um líder, e ali quando matava os maridos daquelas mulheres não tinham emprego, não trabalhava, não ganhava dinheiro, era o homem que sustentava. Era o costume da época. Então aquelas mulheres ficavam ali agora naquela situação difícil. Então o rei, como seu líder, como aquele que protegia, trazia para sua casa e o alimentava e cuidava, porque era obrigação dele, porque o guerreiro morreu ao mando dele. Mas então ali ele teve 70 filhos. Depois, lendo um versículo mais abaixo, diz que uma concubina de outra cidade que ele tinha também nasceu um filho que chamou Abimeleque. E esse Abimeleque destruiu os 70 irmãos dele, matou os 70 irmãos dele para assumir o reinado no lugar de Gedeão. Então todos os filhos de Gedeão foram mortos, mas porque o povo olhou para a obra que ele fez e pendurou ali no portal da cidade. Então aquilo aborreceu o Senhor, aborreceu a Deus. Às vezes as coisas não acontecem na hora. Porque se nós olharmos para a palavra, depois que ele venceu essas guerras, depois que ele fez tudo e fez essa roupa sacerdotal e pendurou no portal da cidade e foi para sua casa. E lá na sua casa, que ele começou a habitar ali com as suas esposas, que nasceu 70 filhos. Então não foi de um dia para o outro, não foi da noite para o dia, nem uma semana, nem um ano, nem um mês. Mas no momento então que ele foi para sua casa, estava tudo bem, maravilhoso. Venceu as guerras, fez a roupa sacerdotal, pendurou no portal da cidade e o povo olhou aquilo com bons olhos. Era tudo maravilha, mas a conta chegava. Assim é como você está gastando energia. Você acende a luz, você liga um som, você liga um aparelho, tá uma beleza. Mas a conta chega, no fim do mês a conta chega. Então com Deus não é diferente. Então a gente está aqui gastando, fazendo tudo, mas a conta vai chegar a determinado tempo, para todos nós. O que eu quero dizer com isso? Com essa roupa sacerdotal pendurada na entrada da cidade, na porta, e o povo olhando aquilo com bons olhos. Nos dias de hoje, irmãos, nem igual é pior. Nos dias de hoje é pior. Por quê? Cada pessoa desentende ali com seu líder, com seu pastor, e já aparta, e já aluga uma sala, compra umas cadeiras, põe lá, e já inventa um nome e escreve bem no portal da entrada. Outros como já faz tempo, já tantos anos que foi fundada tal igreja, mas lá na porta da entrada escreve em grandes letras, redondo, em cima da porta. Bem no portal, na entrada, aquele nome escrito. Outros não contentam em escrever com letra, faz um placar luminoso muito grande que ainda fica até piscando para chamar a atenção e escreve o nome lá. Isso vai levando o povo a prostituir, comparado aqui com essa roupa sacerdotal pendurado na entrada da cidade. Então só existe um lugar na Bíblia que Jesus falou igreja,
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é ele mesmo. Então a igreja de Jesus é uma só, irmão. A igreja de Jesus não tem nome. A igreja de Jesus é aquela que foi nascida lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que começou no dia do Pentecostes, daquela festa. Aquela é a igreja de Jesus, que foi fundada pelos apóstolos e os profetas e avisada naquele dia pelo Espírito da verdade. Quando Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar de tudo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E naquele dia o Espírito da verdade desceu, falando na língua de cada um, para que todos ouvissem, que todos entendessem qual era o querer do Senhor. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas e foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do pecado. Então toda a igreja do Senhor toma o nome Jesus no seu batismo. Essa é a igreja do Senhor. E não escreve em parede também, porque isso vira uma idolatria terrível. Vou lhe contar, fazer uma parábola aqui agora para os irmãos entenderem, não falar que eu sou um herege e estou falando coisa errada. Se num ponto de ônibus tiver umas pessoas ali, gente evangélica, chegar um ateu nesse momento e falar assim: eu não gosto de Deus, o evangelho fica quietinho, não fala nada. Se o outro disser: eu não gosto nem de Jesus, não gosto nem que fala, não existe, o céu para mim não existe, o evangelho fica quietinho, não fala nada. Mas se alguém falar assim: eu não gosto da igreja fulana de tal, e se for a dele naquele momento, ele fala: o que você tem contra a igreja, rapaz? O que eu fiz por você? Então ali ele se toma dor. Aquele nome escrito naquela parede, no coração dele está acima do nome Jesus, está acima do nome do Criador. Está mais forte aquele nome, ele ama mais aquele nome escrito na parede do que o próprio dono, que é o Criador. Tanto é que quando alguém pergunta: você é evangélico? Ele fala: sou da fulana de tal. O irmão é crente? Sou da fulana de tal. Tem uns que falam assim: sou da graça fulana de tal. Aquele nome, ele abre a boca assim, com prazer em citar aquele nome que enche o seu interior. Então, onde fica o mandamento do Senhor? Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Aonde fica? Aonde fica o querer do Senhor na nossa vida? A exclusividade. Aonde fica a nossa fé no único e suficiente Criador? Mas aquele nome está falando alto. A outros dizem assim: vamos lá para a minha igreja. Eu vou para a minha igreja. Você não quer ir na minha igreja hoje? Vamos lá cantar na minha igreja. Muitos pastores falam: irmão, vai visitar a minha igreja. Qual é a sua igreja? A fulana de tal. É do campo Cicrano, do campo Bertano, é a fulana de tal. Irmãos, mesmo você não querendo, há de concordar comigo. O nome de uma denominação se divide em milhares. Por quê? Não é o mesmo Deus? Não é a mesma palavra? Não é o mesmo evangelho que pregamos? Por que que tem que ter separação dessa maneira? Isso se chama dinheiro corrupto, homens corruptos, que não prega a palavra por amor da palavra, não prega a palavra pela salvação, mas por interesse próprio e por dinheiro. Tanto é que esse tal, se alguém chegar nele, um maior do que ele, falar: nós tem 2 lugares, tem um lugar lá na Bahia, que o povo é muito pobre, mas é uns irmãos muito abençoados. E temos aqui em Minas Gerais, é uma igreja grande, está uma estrutura muito boa, tem muitos irmãos ali, os irmãos são, Deus tem abençoado muito aqueles irmãos. Para onde você quer ir, meu irmão? Qual que você acha que ele vai escolher? Ele vai escolher os pobrezinhos que estão lá na Bahia, ou vai escolher aqueles irmãos bem-sucedidos de Minas Gerais para ele tomar conta? Então não precisa me responder não, mas estou só fazendo uma pergunta e deixando no ar. Então, homens corruptos. E a Bíblia diz que não é para pôr pessoas avarentas na obra de Deus. Então virou avareza. Ele discute com o pastor, arruma um pretexto, arruma 4 irmãos que concordam com ele e já abre uma porta.
e já escreve o nome dizendo que é a igreja e ele é o líder. Por quê? Porque ele quer dominar a situação financeira daquele rebanho que vai juntar ali. Não prega pelo amor da palavra, não prega por dinheiro, mas escreve na parede. E os irmãos que vão chegando ali, a partir daquele momento, vai idolatrando aquele nome na sua mente. E a idolatria é tão grande que ele esquece que Jesus é o dono dele, ele esquece que ele se entregou para Jesus, ele esquece que Jesus morreu na cruz para salvar, ele esquece. Ele é da fulana de tal. Irmão é crente, sou da fulana de tal, já há tantos anos. Então, irmãos, é a mesma coisa dessa roupa sacerdotal, desse éfode que Gedeão fez e pendurou ali na cidade de Ofra, no portal da cidade. E o povo olhando aquilo com bons olhos, prostituiu-se, diz a palavra de Deus. E Deus aborreceu tanto com aquilo que foi de tropeço para a casa de Gedeão e para ele. Isso foi exterminada. Mas não aconteceu no momento, foi no tempo certo. A Bíblia diz tudo que o homem planta, ele colhe. Se você planta hoje, você vai colher no tempo determinado. Planta um grão de milho hoje, tem que esperar nascer, crescer, dar flor, dar espiga e madurar para depois você colher. Assim é as coisas espirituais. Não é fazendo agora que está se colhendo agora, mas lá na frente, no tempo certo, você vai colher. Por isso que fala errado, por não conhecer as Escrituras. Então, a partir do momento que nós passamos a conhecer a Escritura, nós passamos a meditar e procurar fazer aquilo que agrada o Senhor. Roupa sacerdotal pendurada no portal da cidade levou o povo à prostituição. Nome escrito em parede dos templos, que se diz igreja, ainda escreve igreja fulana de tal, sendo que igreja somos nós. Nós somos o templo de Jesus. Escreve lá igreja fulano de tal. E a pessoa assume a partir daquele momento: eu sou da igreja fulano de tal. Idolatria. Tem aborrecido, Deus está aborrecendo, e na hora certa vai colher esse mal. Estou pregando a palavra de Deus. Não luto contra carne nem sangue, mas contra as obras potestade maligna nos lugares celestiais. E aonde o povo tem fé e busca a Deus é um lugar celestiais. E eu luto contra isso e falo desse pecado. Irmãos, se eu for falar eu vou longe, mas vou parar por aqui. Quero que os irmãos compreendam, eu estou falando da palavra de Deus. Medita no que eu estou falando. Não me julgue antes de você meditar. E compartilhe, manda para frente, compartilhe esse áudio. Lá na frente servirá para libertar alguém. Alguém vai ver que eu estou falando a verdade, vai acreditar. Ajude a esparramar essa palavra, irmão. Eu sou o pastor Januír, falo aqui da cidade de Aparecida de Goiânia, pertenço ao Ministério Ebenezer Obra e Restauração, que tem sede em Ibitinga. Não usamos escrever em parede de templo. Nós temos tempo para nós reunir, para nós orar, para nós cultuar, mas nada escrito você vai ver, para não idolatrar ninguém. Porque lá com Moisés, o Senhor aparecia na coluna de fogo e nas nuvens, para que ninguém fizesse figura alguma. Então nós não podemos fazer símbolo, figura e nem escrever nada. Tem um documento para pôr os terrenos, pela lei do país, tem que ter, mas é um documento que fica lá, mas nada aos olhos nus. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e prega como os apóstolos pregaram, batiza como os apóstolos batizaram, e a doutrina dos apóstolos nós procuramos andar nelas, porque Jesus escolheu aqueles 12 homens e pôs eles para levar essa palavra e fazer discípulos. Então nós procuramos dar continuidade naquela linhagem, naquela palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos e abra o entendimento daqueles que ainda não compreendem. Amém, Jesus.